Olá pessoal, aqui é Rodrigo Aberhart. Nós vamos falar sobre essa terrível prova do Enem de 2018. Na minha opinião, essa prova foi muito mal feita. Os professores que bolaram essas questões estão no que a gente chama no mundo da fantasia do ensino superior e não entendem o que é o ensino médio. Então eu vou corrigir essa prova sabendo que mais da metade dessas questões são de ensino superior e praticamente não conseguimos ver isso no ensino médio. Tá? A sorte dos meus alunos é que eu passo essas informações do ensino superior também para as aulas do ensino médio. Então, basicamente, a maioria das questões daria para se fazer. Mas mesmo assim, a calibragem das questões, muito mal feita. Na minha opinião, foi a pior prova nesse quesito. Tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o que a gente pode mostrar aqui para vocês que a prova do Enem deveria ser mais pautada em assuntos do ensino médio. E não é isso que a gente está vendo aqui nesse ano, não. Tá? Então vamos lá. Ó. O anabolismo e o catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, né? Enquanto o glucagon tem ação catabólica, de quebra. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose do sangue sanguíneo. Né? Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, baixa glicose no sangue, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Bom, o único que está ligado ao catabolismo que foi falado no texto é o glucagon. Logo, a resposta correta é letra E, de Enem, tá? A. Realizar fermentação lática? Não. B. Metabolizar aerobicamente a glicose? Não. Isso acontece nas mitocôndrias. C. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Não. D. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Não é essa a informação. O glucagon ele vai ajudar na desmontagem do glicogênio para liberação e aumento da glicemia no sangue. Isso vai acontecer no fígado, tá legal? Então a letra E de Enem. Letra E. Na próxima questão, ó, para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, não tem carga polar, e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a B de bola agir como detergentes. Então a resposta é letra B. Não preciso nem mostrar muito as outras, né? Hidrolisar os lipídios? Não. Tornar os lipídios anfifílicos, com cargas que são lipofílicas e hidrofóbicas? Não. Promover a secreção de lipases? Não. Isso vai acontecer lá no pâncreas. E estimular o trânsito intestinal dos lipídios? Também não. Então, os ácidos biliares vão agir como detergente. Eles vão facilitar a quebra de lipídios. Beleza? Essa é uma questão de ensino médio. Ótima questão. Continuando. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. São corredores ecológicos, com o objetivo de proporcionar deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos como base informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Ministério do Meio Ambiente, Governo Federal, uma questão nova, ó, novembro de 2017, feito ano passado. Estamos aqui resolvendo 2018, final de 2018 para 2019. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque propicia a troca de fluxo gênico, ou seja, propicia o fluxo gênico. Não está falando que é um corredor ecológico, galera? Logo, ele vai mitigar, vai diminuir a fragmentação. Então, ele vai propiciar o fluxo de reprodução das espécies. Tá? Então vai manter o fluxo de genes. Não é B. Ó, a resposta é letra A. Não é B, porque não intensifica o manejo de espécies. Para manejar, você tem que separá-los. C. Amplia o processo de ocupação humana?
Não, diminui. D, aumenta o número de indivíduos nas populações? Não necessariamente. Pode ser que elas estejam divididas em áreas diferentes. E qual que é a grande estratégia? Aumenta o número? Pode aumentar, mas a grande estratégia é propiciar o fluxo gênico para manterem essas espécies se manterem com o fluxo gênico, evitando a extinção. E favorece a formação de ilhas de proteção integral? Ao contrário, diminui as ilhas de proteção. Então fica A de amor, né? Essa questão essa é do ensino médio, ótima questão. Por quê? Porque ela também é autoexplicativa. Essa está de parabéns o Enem. Né? O Enem pisou na bola bastante vezes esse ano, mas nessa questão é uma questão autoexplicativa tradicional do Enem. Ou seja, mesmo que o aluno não saiba, ele lendo o texto ele recupera. Essa, dos meus alunos, eu falo já que o Enem já usa livros de ensino superior há mais de 5, desde que começou 2009 o novo Enem, né? Então o Alberts é o principal livro de biologia celular no ensino superior no Brasil. Tem outros bons livros, mas esse é o mais conhecido. Chega a ter 1000 páginas, para vocês terem uma ideia. Então, ó, no ciclo celular atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, como eu já falava nas minhas aulas, a proteína P53, que é ativa em resposta às mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição. Vamos dar um exemplo claro: tomou sol, descascou a pele das costas, P53 atuou, aumentou o nível de mutações, a célula, socorro, help, e aí a P53 vai lá e manda destruir a célula, ocasionando a apoptose. Então veja lá, a ausência dessa proteína poderá favorecer, então ele está dizendo, na falta dessa proteína, essa questão de ensino superior, galera, mas vamos respondê-la. Mesmo que o texto é autoexplicativo, já atrapalha um pouco o aluno do ensino médio, mas quem tem bastante experiência vai acertar. A ausência dessa proteína poderá favorecer a redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Se está reduzindo a síntese de DNA, não acelera o ciclo, né? Essa é uma questão errada. B, no item errado. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA. C, ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Na ausência, ela vai continuar a crescer. As células vão, por mitose, vão se dividindo, na verdade. Então vai acontecer uma proliferação. D, manutenção da estabilidade genética? Não. Houve mutações genéticas e na ausência de P53 não vai ter o que fazer. Favorecendo a longevidade? Não, possivelmente causando um tumor cancerígeno e vai diminuir a longevidade. E, proliferação celular exagerada? Esse é correto, ó. Resultando na formação de um tumor. A P53 é um dos fatores mais importantes para mostrar se a pessoa vai ter câncer ou não. Então a falta da ação da P53, da P21, também é outra proteína de supressão de DNA, né? Então a resposta é letra E de Eberhard, beleza? Esse item, essa questão está aqui respondido, letra E. Olha só, galera, agora a minha crítica, né? Gente, olha o tamanho desse texto para falar de ciclo do nitrogênio. Quem é meu aluno e está me assistindo agora, que já me conhece, sabe que eu falo que eu vou cortar meu braço se não cair o ciclo do nitrogênio. Então, mais uma vez, eu não precisei cortar meu braço, caiu o ciclo do nitrogênio. Mas veja o tamanho desse texto, galera. Uma prova para você resolver em 3 minutos. Olha aqui, tudo bem, é um texto muito bonito, inclusive do Prêmio Nobel. Meu, fantástico, louvável por isso numa prova. Porém, numa prova de ensino superior, o aluno de ensino médio nem sempre está preparado para uma questão dessa. Claro que ele deve saber que existe um desequilíbrio ecológico ligado ao agronegócio, a migração para as cidades, etc, etc. O aluno é obrigado a saber isso. Porém, olha o tamanho desse texto e a confusão que ele faz na cabeça do aluno. Eu vou responder para vocês, mas sabendo que, para mim, essa questão não deveria estar no Enem em 2018, beleza? Eu vou começar lendo pelo comando da questão. Ó, comando é essa parte que faz a pergunta. De acordo com os argumentos de Haber, que é esse alemão Fritz Haber, ganhador do Prêmio Nobel,
Qual fenômeno teria provocado desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Bom, galera, está dizendo que existe um desequilíbrio no balanço do nitrogênio e a gente vai ter que ler. O alemão Fritz Haber, Prêmio Nobel de Química de 1918, quer dizer, há 100 anos atrás, pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese de amônia, NH3. A amônia faz parte do ciclo do nitrogênio. Em seu discurso de premiação do Nobel, Haber justificou a importância do feito dizendo que, desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não sabem absorver nitrogênio em sua forma simples, que é o N2, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado, ou seja, esteja ligado ao oxigênio, NO3, que é o nitrato, para poderem assimilá-lo. Economias agrícolas, basicamente, mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. Então, the synthesis of ammonia from its elements. De acordo com o argumento de Haber, a resposta vai ser letra D, a intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades. Mas na hora do vamos ver, galera, 3 minutos para responder uma questão, esse texto dá uma embaralhada na cabeça da pessoa. Então, o esgotamento das reservas de salitre no Chile, não é o principal causador, o texto explica melhor. O aumento da exploração de carvão vegetal, carvão mineral, não tem nada a ver com nitrogênio. C, a redução da fertilidade dos solos, nas economias agrícolas. Olha, se não colocar fertilizante numa fazenda ficar produzindo alimentos por anos, vai acontecer isso. D, intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades. Essa é a resposta apresentada, né? E, a necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Então a resposta é letra D, mas a minha crítica é o tamanho do texto. É uma questão relativamente simples, mas se você analisar, dá um nó na cabeça da pessoa. É a resposta D, mas eu acho que essa questão não deveria estar no Enem, tá bom? A resposta D de dado. Próxima questão, uma questão também que muitos alunos tiveram dificuldade de entender esse diagrama, tá? Então diz assim a questão. Eu vou aumentar aqui para ficar mais claro a leitura, beleza? Então vamos lá. Ó. Processo de novas espécies, formação de novas espécies, é lento e repleto de nuances, estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre esses cruzamentos. Então, quando os seres vivos começam a mudar muito, já não conseguem cruzar entre si, espécies diferentes. Elas mudam tanto que se transformam em espécies diferentes. Assim, as plantas originalmente de uma mesma espécie, que não cruzam mais entre si, podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamento entre 9 espécies, populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas. De uma espécie de orquídea Epidendrum denticulatum, no diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Então aqui que você está vendo é a população Pão de Açúcar com a Itirapina e aí vai. E aí basta você olhar esse esquema que está sendo mostrado aqui. A gente precisa mostrar a legenda, né, galera?
Então a legenda mostra o seguinte: o doador e receptor polinizam, polinização induzida bem sucedida, quando tiver o traço contínuo, tá vendo? Bem sucedido. Então se eu misturar esse PET aqui, que é do cerrado, com a bertioga, que é uma espécie de orquídea da Mata Atlântica, elas vão gerar um híbrido entre elas, beleza? Então elas têm ainda uma intercomunidade ainda, elas não são espécies diferentes totalmente. Em populações de quais localidades se observa o processo de especiação? O que a gente vai observar aqui é que no gráfico, se você puder olhar, que existem duas regiões aqui, que já não podem ter mais reprodução. O tracejado indica que o doador e o receptor, a polinização induzida é inviável ou nula. Então, a polinização, se colocar um pólen de uma planta no gineceu da outra, que é a parte feminina, não vai gerar espécies diferentes. Então, entre a alcobaça e a marambaia, a gente vai ter esse problema. Outro problema é a itirapina com a PET. Então, a resposta será a letra, vamos ver aqui, letra D, resposta final. Entre a itirapina e a PET, veja aí, entre a itirapina e a PET, já está se formando então a especiação. E a alcobaça e a marambaia, então a resposta é a letra D. Essa é uma questão que envolve leitura de um esquema gráfico, o aluno tem que ter essa habilidade, porém eu acho, essa questão é retirada da pesquisa FAPESP a nível superior. Essa é uma questão de ensino superior, que é dado à graduação, galera. Então não era para estar no Enem também. Tá aí minha crítica. Mais um erro no Enem. Pisaram na bola, hein, pessoal do INEP? Feio, hein? Essa questão não deveria estar na prova do Enem. Bom, vamos lá. Cruzamento de... Essa outra questão. Cruzamento entre duas espécies da família Anonáceas. Duas espécies, né? A xerimônia, a nona xerimola, com a frutapinha, a mona escamosa. Resultou em uma planta híbrida denominada temoia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia, um tipo de clonagem. Um dos benefícios dessa forma de plantio é a manutenção do genótipo da planta híbrida. Não foi formado um híbrido aqui, que é chamado atemoia? A gente usa então o que a gente chama de porta-enxerto. Tá? Então é gerado um porta-enxerto, uma plantinha que vai receber a outra que foi enxertada, né? Então a gente pode mostrar assim essa plantinha, um porta-enxerto, e aí é colocado uma outra planta aqui, tá? Beleza? Que é fixada aqui nesse enxerto. Então mais ou menos a ideia é essa. Aqui é a região onde vai ser enxertada essa planta, tá? O genótipo dessa aqui, é diferente desse genótipo que está aqui embaixo, dessa planta aqui embaixo. Então, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que criar a manutenção do genótipo da planta híbrida. Porém, galera, dentro do Enem, muita gente pode ter achado que era reprodução de clones das plantas parietais também, tá? Então, essa também é uma questão que, se o aluno tiver distraído na hora da prova, muito rápido a prova, ele vai se confundir. Então, a letra C é a resposta, porém, uma questão adequada para a prova, até foi bem feita essa questão. Mas o inusitado dela, sabe o que é, galera? É que praticamente o Enem nunca fala de botânica. Então os professores falavam, botânica quase não cai. Aí, caiu. Tá? Então tem que mudar agora. As aulas têm que se intensificar nesse aspecto. Pode ser que o ano que vem não caia. Bom, aqui uma questão, mais uma crítica aqui ao Enem desse ano. Galera, esse é o livro mais temido do ensino superior em bioquímica. Muitos adoram, eu até gostava também, que é o Nelson Cox, o Leninger, o famoso Leninger. Galera, esse livro de extrema complexidade é um livro que pode amparar uma questão sem problema nenhum. Agora, ele está ligado ao ensino superior. Mais uma crítica ao Enem. A questão não está balanceada para o ensino médio, está balanceada para o ensino superior. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda
da oxidação, né? Da oxidação dos seres vivos aqui. Deixa eu só pegar aqui o apontamento aqui em laser, fica mais legal para mim, tá? A energia metabólica necessária para a realização de trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, né, gerados no ciclo do carbono. Quando eu falar em ciclo do carbono, galera, com certeza é fotossíntese. Gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Aqui o processo de quebra, respiração, possivelmente, ou combustão, né? E a liberação de CO2 e água. Nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia eletromagnética do Sol, energia dos fótons, energia radiante, em energia química. Essa é uma questão de ensino superior, galera, também. Porém, vamos dizer que está ligado ao ensino médio. Mas, usando uma fonte de ensino superior, complica muito os alunos, tá? O aluno vai ter que ter um conhecimento aprofundado dessa parte, para realizar essa questão. Próxima questão também de botânica, eu gosto muito de falar disso, né? Meus alunos sabem quem é meu aluno, principalmente do segundo ano, né? E dos cursinhos, a gente fala de polinização, que viabiliza o transporte de grãos de pólen de uma planta até o estigma de outra. Pode ser realizada biótica, nos seres vivos, ou abioticamente, água e vento, né? Os processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é diminuição do cálice. Bom, galera, o cálice é a parte das sépalas, que é uma folhinha embaixo da flor, não é? B, alongamento do ovário. Não, o ovário fica embaixo da parte feminina, né? Da parte feminina da planta, que seria então, o carpelo, gineceu, né? Então tá errado. C, disponibilização do néctar. Isso é para os animais bióticos, né? Para os seres bióticos, e não para o vento e para a água. D, intensificação da cor das pétalas, a mesma coisa. As aves e os insetos vão ver a cor e vão ser atraídos por ela. Mas não é isso que o Enem está pedindo. O Enem está pedindo o vento. E aumento do número de estames. Estames conversados, pessoal? Estames, quem lembra das minhas aulas, os estames são anteninhas, que eu chamo do anteninha do Chapolin Colorado, que são antenas que ficam ligadas às plantas, né? E essas anteninhas, assim, ó, tá? Elas têm aqui uma região que vai guardar o pólen. É a teca, né? Essa região, então, vai guardar o pólen. Então, numa flor, tá? Que vai, por exemplo, atrair um outro ser vivo, esse estame, o vento vai bater aqui e ele vai, então, empurrar esse pólen, que são pozinhos aqui, né? Tá? Esse pozinho vai voar para outra planta, beleza? Então, a letra E é de aumento do número de estames. Quanto mais estames tiver essa planta, maior a chance desse pólen voar, tá certo? E ser levado para outra planta e cruzar, fazer o cruzamento com outras plantas. Então, letra E, essa é uma questão plausível para o Enem. Parabéns para a banca. Outra questão. Campanhas de fabricação que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguindo de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como os peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras, estão criando um transgênico, cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans, e selecionaram as sobreviventes para a produção de enzimas. Galera, quem me conhece sabe que eu sou também professor de microbiologia. No YouTube, principalmente, eu tenho lá minha playlist. Você vai ver que eu uso o Tortora, que é um livro de ensino superior, galera. Isso aqui é um texto de ensino superior, microbiologia, e ainda eles pegaram a última edição, super conhecida. Eu fiz uma aula sobre esse assunto, mas esse assunto é de ensino superior. Pode cair na prova do Enem? Pode. Porém,
para o aluno que nunca ouviu falar nisso no ensino médio, ele vai ficar boiando nessa questão. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva reduzir, né, o uso de produtos tóxicos, quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Então, em vez de usar cloro, que é um agente tóxico, a gente vai usar então seres vivos que vão ter enzimas que vão degradar então o índigo do jeans, gerando então menos resíduo tóxico. Tá legal? A letra A é uma questão mais ou menos dentro do Enem, na parte de biotecnologia, mas você vê que esse assunto é ligado ao ensino superior também. Pode ser que um livro ou outro de biologia, de química vai falar disso, tá? Isso é uma questão ligada à biologia e à química, tá legal? É uma questão bonita, eu gosto dessa questão, mas para a maioria dos alunos ela é inviável. Só se você prestar atenção no texto, pelo cloro e tal, aí você mata a questão que é resíduo tóxico. Tá legal? Eliminar a necessidade de tratamento de água? Não. Elevar a capacidade de clareamento dos jeans? Não. Falou só que era uma alteração, né? Aumentar a resistência do jeans aos peróxidos? Não. Associar a ação bacteriana ao clareamento? Então, os alunos podem ter se confundido nessa questão. Uma questão não muito clara também, tá bom? Essa questão é clássica do Enem, né? Agora a biologia celular de 2012, 2013 para cá cai bastante no Enem. Então, galera, continuando a resolução do Enem 2018, biologia, essa questão de biologia celular, ó, o nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado. Olha lá, mais elevado, hein, galera? Ele quer que seja metabolismo mais elevado, dentro das 5 esquematizadas na figura. Vamos dar um zoom na figura, para você ver com calma, olha lá. Aqui, então, você tem a célula com mitocôndria ligada à energia, produção de energia, ATP, o retículo endoplasmático rugoso e a presença de riboéramos, galera, ribossomos. Heterocromatina é o DNA que não está funcional. E a eucromatina, em grande número, é o DNA que pode ser, então, gerado proteínas. A eucromatina é o DNA ativo. A heterocromatina, o DNA inativo. E o nucleolo, armazenador de RNA ribossômico. Então, das 5 células que a gente pode ver aqui, qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Ele quer, então, de metabolismo de síntese mais elevado. Então, ora, vai precisar de mais mitocôndrias, concordam? E também vai precisar, basicamente, de retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos lá. A primeira, tem um retículo, 2 mitocôndrias, cheio de heterocromatina. Não pode ser a resposta. A segunda, 4 mitocôndrias, 2 retículos endoplasmáticos rugosos e 3 partes de heterocromatina. A terceira linhagem com 4 mitocôndrias, núcleo reduzido com grande quantidade de heterocromatina e somente 2 retículos endoplasmáticos rugosos, HER. E aqui a 4 com 4 mitocôndrias, 4 retículos endoplasmáticos rugosos, contendo ribossomos, e uma heterocromatina bem reduzida, mostrando grande atividade metabólica. Deve ser a resposta a letra 4, a número 4. A célula 5, com grande quantidade de DNA inativo, somente um retículo e 2 mitocôndrias. Então a resposta final é 4, D de dado. Está aí respondida a questão do Enem. Essa é uma questão plausível para a prova. E aí a prova está de parabéns, o Enem. Nessa questão, realmente o aluno que estudou biologia celular não teria grandes dificuldades para resolver essa questão, beleza? Essa questão muito boa para o ensino médio. A seguinte questão. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta
por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, que é o bioma do deserto, presente nos seres vivos dos grupos citados, é a existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Galera, isso não vai permitir a sobrevivência dos seres vivos no deserto, tá bom? Isso é uma característica, inclusive, só dos mamíferos, né? Então, não estaria envolvido aqui os animais que estão comentando aqui. B. Eliminação de excretas nitrogenados de forma concentrada. Isso é um princípio básico de concentração para evitar a perda excessiva de água. Já digo que é a resposta da questão. C. Desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Nem todos os seres vivos vão ter ovo com casca aqui. Ó. Os roedores não têm ovo. Então estão fora desse grupo. C. Desenvolvimento, já falamos. D. Capacidade de controlar a temperatura corporal. Somente os roedores aqui nesse grupo de seres vivos vai controlar totalmente a sua temperatura. Então logo está errado. Letra E. Respiração realizada por pulmões foliáceos. Ora, pessoal, isso é uma característica específica de alguns artrópodes, incluindo o grupo importantíssimo dos aracnídeos e dos escorpiões, tá? Então não pode ser a resposta. Letra B é a resposta, uma questão muito boa, estilo FUVEST. Então aí já digo que o Enem está parecendo a FUVEST nesse caso. Vamos lá. Essa questão, galera, deixa eu dar um zoom aqui, questão de ensino superior. Essa questão, inclusive, vai falar que ela é ligada ao ensino superior. Veja a incoerência do examinador de colocar essa questão. Olha só, gente, o que está escrito aqui, ó. Dispersão do pólen entre piquezeiros, uma atividade para a genética do ensino superior. Genética na escola. Não é para o ensino médio, galera. Então o Enem sacaneia os alunos aí na parte até de biologia, que era considerada uma prova fácil. Mas eu vou fazer essa questão. Vamos lá. Eu acho que também essa questão não está dentro do rol das questões que deveriam estar no ensino médio. Por quê? Porque o aluno, basicamente, ele vai ver teste de paternidade, né? Teste de DNA no ensino médio, mas não de plantas específicas como essa. Tá bom? Essa é a minha crítica a essa questão. Porém, o aluno que estudou bastante, se dedicou, ele vai perceber padrões e vai chegar à resposta. Tá? Mas é uma questão muito aprofundada para o ensino médio, beleza? Vamos lá, vamos responder. Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. Ele está aqui mostrando um teste M. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Tá bom? São essas plantas aqui mostradas aqui na parte superior. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores, tá? E os genótipos da matriz na semente, ó, na semente S1, que está escrito S1, tá? Na semente S1, veja aí. Então, olha a importância dessa parte, né? Essa borrachinha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Então, ó, S1 aqui sendo mostrado, beleza? Interessante essa parte. Então, ó, alguns alunos vão se perder nessa questão. E das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos, que são regiões no DNA, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. Galera, eu como professor de biologia, tendo experiência de aproximadamente 20 anos nessa área, eu demorei uns 3 a 4 minutos para chegar à resposta. Eu fico imaginando o aluno do ensino médio, quanto tempo demorou para ver essa questão. É realmente difícil. Então, ó, o que ele pergunta aqui no final? A progenie S1 recebeu pólen de qual doadora? Então, vamos lá. Esquema do G1. Está lá a árvore matriz, tem 2 genes, né? O alelo 1 e o alelo 3. O S1, o alelo 1 e o alelo 2. E aí, o que o Enem quer de vocês? Quer saber quais são os padrões de igualdade. Então, o DP2 vai ter semelhança com o S1, o DP3 vai ter também, e o DP5, beleza? Agora,
no esquema 2 do locus B, o S1 só vai ter um locus, que é o alelo 3. E o único que tem, que poderia doar esse DNA para o S1, seria o DP5. E aí, matando a questão, letra E de... Eita, que questão difícil do Enem, beleza? Então a resposta é letra E, mas eu digo aqui, para quem ficou analisando o GEL1, bugou, ficou bugado. Não conseguiu entender o que a questão queria dizer, tá? Porque não tem um padrão óbvio aí para você matar a questão. O único que mata a questão é o locus B aqui, ó. Que o único que poderia doar o S1 só pode ser o DP5, e aí, mesmo quem não tenha visto isso ou ter estudado mais aprofundadamente essa parte de teste de DNA, pode ter acertado essa questão. Nesse caso foi um quesito interessante. Mas essa questão também acho que ela não é muito adequada ao propósito do ensino médio. Bom, seguinte questão, essa questão interessante. Insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia. Então, meus alunos que viram minhas aulas nas escolas, com certeza vão responder essa questão. Desenvolvimento completo. É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Ó, a questão já está te falando que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem a ordens mais numerosas, em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao número de espécies em razão da... Galera, ó, se tem um número maior de espécies em razão desse tipo de metabolismo, que é o holometabolismo, que é um tipo de metamorfose completa, vamos dar o exemplo da borboleta, né? As borboletas, elas, no início da sua formação, elas formam uma larva no ovo, que se desenvolve em larva. A larva, ela come muitas folhas, ela é voraz, então ela tem esse nicho ecológico, comer folhas. Quando essa borboleta se torna adulto, pupa e depois adulto e magro, ela vai ter um outro nicho de alimentação, possivelmente néctar de plantas e outros tipos de nicho ecológico. Então a única resposta plausível para essa questão é que existe uma exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Então é letra C de caramba, professor. Essa questão também deve ter dado uma bugada geral nos alunos, né? Muitos devem ter ficado em dúvida, mas essa é a única questão plausível, letra C de caramba, professor, consegui compreender essa questão. E vou estudar mais, porque o Enem não está brincadeira. Então tá aí, item C. Agora a gente vai ver uma questão que é mais da química, mas como fala de plantas e do ciclo do nitrogênio, vamos falar que ela é uma questão também ligada à biologia. Então a questão diz o seguinte: o manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre a matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas. Isso ocorre no cerrado, no solo do cerrado brasileiro, não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias, responsáveis pelas transformações do ciclo do nitrogênio. E aí uma mulher genial, que é a Dobereiner, da USP, conseguiu melhorar esses tipos de bactérias para aumentar a produtividade e a revolução verde do Brasil, a partir da Marcha do Oeste, que foi implementado pelo governo Getúlio Vargas, até os dias de hoje, né? A grande produção de soja hoje é feita no Centro-Oeste, em solo riquíssimo em alumínio, que tem que ser então corrigido usando calcário. É isso que a gente vai ver agora. Então, o alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente e fica com caules tortuosos, para promover então a típica planta do cerrado, né? O pequi, por exemplo, e outras plantas muito conhecidas, né? Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo usando calcário, carbonato de cálcio, elementos da natureza, propriedades do solo. Livro também de ensino superior.
Essa remediação promove no solo o aumento da alcalinidade, tornando os íons de alumínio menos disponíveis. Ou seja, ele vai aumentar o pH do solo, então ele vai diminuir a acidez do solo, diminuindo também o alumínio os íons de alumínio que não estejam então disponíveis próximo das raízes, favorecendo o crescimento das plantas e melhorando o pH do solo para o cultivo em larga escala. Tá bom? Letra E de... Eita, nós! O Enem pegou pesado. Mas essa questão ela é relativamente simples, tá? Vamos lá. Nessa questão agora, as abelhas utilizam... Questão de bioquímica ligada com biologia. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma abelha operária, sendo capazes de recuperar diferenças entre moléculas. Então elas vão reconhecer, melhor dizendo, né? Capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico, que são ácidos carboxílicos, né? E que tem também um grupo álcool. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química, os feromônios, né, para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Os botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. Olha que legal. Zahar, Jorge Zahar. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas, rainha e operária, possuem diferença na fórmula estrutural. Letra A, porque na parte que diz assim, 9-hidroxi, então no 9º carbono eu vou ter uma hidroxila. Aqui, no 10º carbono eu vou ter uma hidroxila. Então só pode ser a fórmula estrutural, tá bom? Quem vai entrar mais em detalhes nesses aspectos são os professores de química, tá? Os professores de biologia, mas eu falo aqui também do que eu sei. Então a A, nessa questão multidisciplinar, né, que está mais ligada à química do que à biologia, letra A, estrutural. Então na parte 9, no 9º carbono, vai ter uma hidroxila, das operárias. E na da rainha, no 9º carbono, vai ter então a hidroxila. Diferença estrutural. Essa questão é uma questão de biofísica muito bacana. Eu vou falar dela porque ela fala de seres vivos, então é uma questão de física, mas eu vou falar rapidamente. Essa questão é muito simples. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente de 2 amperes e a voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Exaustor 150, computador 300 watts, aspirador de pó 600 watts, churrasqueira elétrica 1200, secadora de roupa 3600 watts. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... Galera, 2 vezes 6 quanto dá? 12. Com mais 2 zeros, 1200. 1200 está próximo da churrasqueira o quê? Elétrica. Você vai usar a fórmula PIU. Tá? Potência é igual a corrente vezes a tensão ou DDP. Né? E aí vai dar 2 vezes 6, 12, com mais 2 zeros, 1200. Tá? Estou aqui entrando em física, que os professores de física me perdoem, mas falando de um ser vivo é importante, né? Então vale a pena aqui falar. É letra D de dado, tá bom? Então você usa uma fórmula bem simples da física, que é a PIU. Potência é igual a corrente ou a DDP vezes a corrente ou a corrente vezes a DDP, que é o V, né? I vezes V, então 2 vezes 6, 12, com 2 zeros, 1200. Achamos a resposta rapidamente de cabeça. Essa questão dá para fazer em 1 minuto. Bom, essa questão ela está ligada à física, eu só vou falar dela porque ela fala de seres vivos, uma questão complexa. Então, muitos primatas, incluindo nós seres humanos, temos visão tricromática, 3 pigmentos visuais de retina sensíveis à luz.
de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, esses são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho. E estão associados à cor que causa grande excitação e ativação de proteínas, lá dentro da córnea, né? Tá bom? Dentro da retina, né? A córnea é a parte da frente e a retina é a parte de trás, que vai ter então a excitação ligada à luz. Então, a retina. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação de 3 pigmentos, ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, até então o retângulo 1, você está vendo aqui, ó, retângulo 1, tá? O pigmento verde seria ativado ao máximo. Tá? E não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde ao máximo. E o vermelho seria ativado 75%, como a gente pode ver aqui. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de comprimento de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco. E o vermelho em cerca de 75%. Isso nos daria a sensação de ver alaranjado, avermelhado, laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidos coletivamente como daltonismo, né, pessoal? Que é aquela falha nos cones, que a pessoa não consegue distinguir o verde e o vermelho da forma que as pessoas normais distinguem. Ele tem uma mudança nas cores. Ele vai enxergar meio amarelado, meio amarronzado essas cores, tá? Então, ó, caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que é o daltonismo, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, com as luzes 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de distinguir os 2 comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho, na mesma intensidade. Então, ele não ia conseguir distinguir as cores. Então essa é a grande questão aqui na questão de daltonismo. Como fala de biologia, galera, eu estou entrando aí dentro dessa questão também, tá bom? Que me perdoe mais uma vez, professores de física. Essa questão está ligada à fisiologia humana, né? Então a letra E de Eiteberhardt. O Enem está pegando pesado. É uma questão bonita, bem elaborada, mas questão difícil. E aqui, quem quiser, vai parando o vídeo para comparar com 2017 as questões, né? Tá bom? Para você ver como mudou. Eu acho que as questões do ano passado estavam mais claras. A desse ano eu achei algumas questões muito fora, né? Vocês paralisam aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, galera. E nos vemos numa próxima videoaula. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. E quem for fazer o Enem 2019... e para quem fez, boa sorte, que vocês tenham o máximo de notas possíveis. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. E dá um likezinho no final do vídeo, galera. Compartilhe o vídeo e se inscrevam no canal, tá bom? Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Abraço aqui do Berhardt.